Graça e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. E é muito bom poder estar aqui com você novamente, gravando os episódios de Meditação no Evangelho de Lucas. Sim, nós demos um break aí, mas agora voltamos. E agora estamos no episódio de número 109, onde Jesus discute com os saduceus acerca da ressurreição dos mortos. Então eu te convido agora a parar tudo, nos próximos minutos, pegar a sua Bíblia e meditarmos e crescermos juntos na palavra do Senhor. Vamos fazer isso? Nosso texto está em Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 27 até o versículo de número 39. Agora é hora de parar tudo. Vamos meditar? Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmavam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então, o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o casamento é para a pessoa deste mundo, mas, na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão, nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos. São filhos de Deus e filhos da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do absurdo escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. O que nós podemos perceber aqui é que Jesus, nessa entrada que ele tem em Jerusalém, ele está caminhando aqui praticamente para os últimos dias de vida dele, e o quanto a oposição tenta de todas as formas constrangê-lo, pegá-lo em alguma falha ou em alguma falta. Mas aqui nós podemos ver quão maravilhosa é a sabedoria do céu, quão maravilhosa é a sabedoria divina diante dos questionamentos humanos, dos questionamentos pequenos. Nós criamos muitas vezes questionamentos para que nós possamos justificar as nossas ações e os nossos corações duros. Nós vimos no capítulo anterior que os mestres da lei se reúnem para tentar pegar Jesus acerca de alguma falha e só para querer acusá-lo. E Jesus responde maravilhosamente os questionamentos acerca de tributos que fazem a ele. Aqui agora tem um destaque especial para os saduceus. Saduceus era um grupo religioso, uma seita religiosa ali dentro do judaísmo, formada por pessoas geralmente de elite, pessoas de poder aquisitivo, e eles acreditavam simplesmente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos livros de Moisés. Eles criam apenas nesses livros, e dentre algumas coisas que eles não criam na ressurreição. E o interessante aqui é a pergunta que esses homens influentes, essa seita, faz para Jesus.
Eles falam assim, eles trazem uma situação hipotética, uma situação que não é real, uma situação que não aconteceu, uma situação que não há relato de que tenha acontecido. Eles falam de uma mulher que se casa com um homem e esse homem morre sem deixar filhos. Segundo a tradição, segundo a lei que o Senhor havia deixado, se isso acontecesse, o outro irmão deveria casar com a viúva e fazer então assim, dar um filho, para que esse filho seja em memória daquele irmão que se foi, para que a sua memória permaneça sobre a terra. E a hipótese que eles trazem aqui é de uma mulher que casa com 7 irmãos e não tem filho. Aí a pergunta é, e no céu? E na ressurreição? Então, se vai ter ressurreição, quando essa mulher chegar na ressurreição, de quem ela será esposa? E a primeira coisa que eu gostaria de pensar aqui com vocês é justamente o como às vezes estamos discutindo hipóteses, ficamos discutindo circunstâncias que não nos levam a nada, coisas que não são reais e que nós criamos para que só haja discussão e pretexto para as nossas ações. Às vezes ficamos questionando e criando historinhas para que nós possamos questionar as coisas que Deus tem para as nossas vidas. É o caso desses saduceus. Eles estão aqui questionando, debruçando-se sobre uma questão que não é real, sobre uma questão hipotética. Pare e pensa, quantas vezes você não cria histórias para justificar suas ações? E se? Mas e se tal coisa? Mas e se fosse assim, assim, assado? Pare com isso. Nós não podemos agir em cima de especulações que não são reais. Muitas pessoas, elas justificam a sua ausência da presença do Senhor, muitas vezes justificam as suas ações até pecaminosas em cima de hipóteses, em cima de circunstâncias que não são reais e que eles criam conceitos, polêmicas e muitos argumentos para justificar as suas ações em cima de hipóteses. É isso que esses saduceus fazem. E o interessante é a maravilhosa respostas que Jesus traz para essas pessoas que trabalham em cima de hipóteses. Olha só que interessante. Essas pessoas questionam de quem essa mulher será, se há ressurreição, de quem essa mulher será esposa? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do sétimo? Cá para nós essa mulher aqui, ela é uma viúva negra, né? Casar com essa mulher aqui é sinal de morrer. Mas brincadeiras à parte, olha só que coisa interessante. Jesus está aqui diz para esses homens que na ressurreição não haverá casamento, que o casamento é para essa vida. Que coisa! O casamento ele também tem a função de reprodução, de procriar, de multiplicar. Essa é uma das funções do casamento. E na glória, nós não iremos ter a necessidade de multiplicar-se. Na glória, não haverá necessidade de gerar vida, porque estaremos diante do autor da vida e toda a vida já estará diante dele. Na glória não haverá casamento. Na glória não haverá essas questões matrimoniais. Olha que coisa mais maravilhosa que Jesus nos ensina. Uma outra questão que é abordada aqui é que Jesus diz que seremos, nesse sentido, como os anjos. Por que como os anjos? Porque os anjos não se dão a casamento. Não está interessante e importante dizer que Jesus não está dizendo que seremos como anjos, teremos asinhas, sairemos voando com auréolas na cabeça. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus afirma no versículo de número 36 que nunca mais morrerão. E nesse sentido serão como os anjos, né? Não no sentido do quê? De estar diante de Deus, de não necessitar de casamento, de não necessitar de procriação. Essas coisas não fazem parte dessa vida, são para essa vida. É nessa vida que casamos, é nessa vida que vivemos juntos, é nessa vida que necessitamos uns do outro, é nessa vida que procriamos. Na glória não será assim. E a outra questão que Jesus finaliza esses pensamentos aqui é dizendo sobre a ressurreição, sobre a vida, sobre a ressurreição dos mortos. Porque os próprios saduceus, e Jesus, o interessante é que ele usa o Pentateuco para falar com eles. Jesus usa
a lei de Moisés. E olha como é maravilhosa a lei, e como é maravilhosa a interpretação da lei na ótica de Jesus Cristo. Como é maravilhoso poder ter a chave exegética, que é olhar a vida, o Evangelho, o Antigo Testamento, aos olhos de Jesus. Jesus refuta a questão da ressurreição com os saduceus através dos próprios ditos de Moisés, que quando Moisés se refere aos seus antepassados e diante de Deus, ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Jesus diz: e não é assim? Deus é o Deus de mortos? Não era. Ele não diz o Deus que era o Deus de Isaac, era o Deus. Não, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, porque é um Deus de vivos, é um Deus que é presente naqueles que creem. Maravilhoso é saber que Jesus tem sabedoria para responder os questionamentos. Sabe, que nós possamos pedir sabedoria do céu para os questionamentos das nossas vidas, que possamos pedir sabedoria do trono de Deus diante das questões que são colocadas diante de nós. A palavra de Deus tem resposta para as nossas vidas, para os nossos questionamentos. E olhar essa palavra na ótica de Jesus nos dá vida, força para seguir em diante. Que você possa confiar nessa palavra, que você possa descansar na palavra do Senhor, que você possa crer naquilo que o Senhor deixou para nós como revelação. Que a paz do Senhor esteja sobre você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você medite nessas coisas e você cresça em graça e conhecimento. É muito bom poder estar aqui com você, meditando na palavra. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.